E Deus usa essa situação para nos mostrar que o propósito dele é sempre maior do que a circunstância nos mostra de forma natural. A graça e a paz, estamos aqui iniciando mais um podcast para a família brasileira e para todas as nações. Eu sou Cristiano Paziani, sou pastor, médico, empresário e tenho certeza que vai ter hoje aqui uma palavra de Deus para você, porque aqui o objetivo é construir homens de valor, construir homens com a integridade de Deus, porque é uma construção. Às vezes cai o muro, tem que refazer, então nós não estamos falando em perfeição, mas nós estamos falando na construção. Construção de um casamento, construção de um relacionamento, e às vezes precisa de uma reforma, às vezes precisa de comprar um móvel novo, e Deus está trazendo esse novo, porque Ele é o azeite que traz novo todas as coisas, Ele é o vinho novo. Estou aqui junto com o Daniel e com o Átila, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite e hoje o assunto promete, porque a gente encerrou o episódio passado para falar do que vai acontecer hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite e vai ser excepcional. Daniel, sempre uma honra estar aqui com você. Você poderia ler um texto para mim que está em Mateus 19:6? Vamos lá. Ou seja, a gente terminou o episódio passado falando sobre Efésios 5:31. E estamos retomando com Mateus 19:5. Maravilha. 19:6. 19:6? É. Opa, 19:6. Então, peguei aqui, ó. Diz assim: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Hoje é um tema polêmico, hein? Porque a continuação desse texto, Átila, ele vai falar sobre o divórcio, sobre a carta de divórcio. Mas nós não estamos aqui para falar sobre separação. Nós estamos falando aqui para aquilo que Deus uniu, o homem não veio a separar. Amém. Então nós temos que usar o quê? Alguma representatividade bíblica que nos dá exemplo de uma família bem-sucedida. E nós não poderíamos deixar de usar quem? Abraão. Se todas as famílias iam ser benditas por causa dele, e ele é o pai da fé, então vamos ver o que Deus falou com ele para que nos dê direção de como a gente estruturar o nosso casamento, para que não só a nossa família seja bendita, mas que a gente abençoe outras famílias através da nossa família, através do exemplo que nós somos. Porque o exemplo, ele arrasta. É isso aí. Às vezes a gente pode falar muita coisa, né, Átila? Mas o convívio do dia a dia é que mostra realmente, não é? É isso. É sobre isso, né? Sobre as nossas atitudes e o dia a dia, né? O dia a dia. Você quer conhecer alguém, você convive com ela, você faz negócio com ela e você conhece a família dela, né? Porque ou o esposo ou a esposa vai te falar. E esse exemplo que nós vamos usar hoje está em Gênesis 12. Nós vamos trabalhar Gênesis 12, 1, 2 e 3. Ok? Então vou começar lendo esse texto para já ficar simples o entendimento daquilo que nós vamos trabalhar. A palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Amém? Então, há um propósito de tudo que é construído por Deus. É o final ser abençoado. Então, nós temos que entender, quando Deus criou para nós a estrutura casamento, é que haveria uma construção, mas que o final era bênção. Amém. Então eu não posso dar sequência no Mateus 19:6 falando em divórcio, porque isso não é a bênção. E aqui eu não vou entrar no mérito do certo, do errado, de quem tem segundo, terceiro casamento. Nós não estamos querendo polemizar. Exatamente. Nós estamos dando uma direção dentro do que um caminho certo diante daquilo que a gente tem enxergado nas Escrituras. Não é verdade, Átila?
Fala um pouco o que você acha sobre esse tema. Você acha que é um tema relevante? Esse é um tema relevante, é um tema atual e é um tema importantíssimo, porque a gente convive com governos. Aí eu vou entrar também num tema polêmico, que é sobre governo, sobre mentalidade e sobre atualidade. Porque você ser conservador com a sua vida de marido e mulher, hoje você está para trás. Hoje as pessoas estão... Segundo o mundo, né? Segundo o mundo. Segundo o mundo, você tá para trás. Por quê? Porque é normal se separar. Existe uma cultura que você não tem que suportar. Existe hoje uma mentalidade que você não pode se submeter ao outro. Que o casamento tem que ser aberto. Aonde tem que dizer casamento? Não, casamento tem que ser, é união. O casamento é o quê? É sujeição, é se acorrentar. É né? isso, mas o quê? Mas de uma maneira positiva e de uma maneira intencional para no final você estar colhendo. E você o quê? E suportar todo o processo. E quando eu falo suportar, não é ruim, é você se sujeitar. Se sujeitar, você acordar com o outro lá, o outro vai ter bafo, o outro vai estar com o cabelo desgranhado, o outro não vai ter a perfeição do padrão de beleza, não é isso? É verdade. E isso, hoje a gente enxerga a internet, os conteúdos, enxergam que você tem que acordar com uma mulher ou com um marido já todo arrumado, já todo igual... Instagramável. Instagramável, é isso aí. Com a pasta no cabelo, com dente bonito, Não, é o quê? É você tá com essa união e você tá com a pessoa do jeito que ela tá fisicamente, mas você ter o quê? Ter a consciência, o nível de consciência que o casamento é para a vida toda. Que o casamento você vai suportar, você vai se sujeitar, você vai ter mudanças no corpo, você vai ter mudanças de hormônio, você vai ter as temperanças, né? Do tempo, os problemas, porque a gente está numa vida muito acelerada que a gente o quê? Não consegue pensar no próximo. A gente quer atropelar o próximo, a gente não quer pensar. Então, hoje a palavra de Deus diz o quê? Que a gente tem que suportar, e a gente, como o Daniel estava falando no episódio anterior, sobre o amor de verdade. O que é o amor de verdade? Como o pastor falou também. O que é o amor? O amor é isso, é você suportar, e o amor é o quê? É uma decisão. Então, o casamento e o amor, eles estão juntos. Por quê? Porque paixão é o quê? É um sentimento. E amor é uma decisão. Então, o casamento tem que ser uma decisão. Uma decisão que você tem o começo, tem o meio e não pode ter o fim. O fim é só a morte. O fim tem que ser bênção. Tem que ser bênção, não né? é verdade? É isso aí. Então, nós vamos começar falando aqui sobre o Senhor disse. Então, entenda que tudo sempre vai começar com uma direção. Uhum. Porque o problema não é a gente olhar para dentro, é conseguir olhar para fora. E quando a gente olha para dentro, Daniel, é problema. Nós estamos, porque todo texto na vida da gente não tem um contexto, toda a situação. E qual é o contexto? Um contexto é um homem já de idade, que já tinha crenças limitantes sobre a sua capacidade de gerar, sobre a sua capacidade de mudar, sobre a capacidade de ter uma nova visão, sobre uma capacidade de poder alcançar aquilo que um dia foi um sonho, e já vinha com crenças do quê? De satisfação fora da vontade de Deus. Porque apesar de, talvez você não saiba, Abraão, ele não tinha filhos, mas ele tinha um sobrinho que ele tratava como filho. E às vezes a gente quer trazer para a nossa realidade aquilo que Deus usou por um período. Mas a gente quer sentenciar aquilo como sendo a bênção. E tem hora que se a gente não ouvir a voz de Deus, nós vamos ficar apenas vivendo parte do processo, mas não aquilo que Deus prometeu como um todo. Isso não quer dizer que não era bom, que não tinha que amar Ló, mas não era a promessa. Então talvez você está vivendo no seu casamento Ló. E aí o Ló pode ser o pai, a mãe, o sogro, a sogra, disso que você está falando? Ló pode ser tudo que preenche aquilo que você não tem. Ok. Forte. Ló é tudo aquilo que você não tem. Então, se você não tem a aceitação da tua esposa, vem uma amante. Se você não tem a condição financeira, você começa a agir de forma ilícita.
Se você não tem o corpo que você tem, você começa, ou você ignora aquilo e cada vez sentencia mais, Aham. ou você entra em uma situação inversa, ou você deprime, e aí você usa medicações sem limite para que você alcance aquilo. Então, o que que é o ló? É preencher aquilo que te falta fora da promessa de Deus. Ok. Então, já anota isso. Toda vez que tiver algo na sua vida que não foi genuinamente nascido de você ou do propósito de Deus, apenas é por um tempo. Ló era um tempo até se cumprir a promessa. Ok. Então, qual era o contexto desse homem? Então, um homem de idade, casado, que tinha seus bens definidos, mas agora ele ouve a voz de Deus. E por que que eu entendo que é importante falar sobre essa família? Porque tem muita gente que acha, viu, Átila, que não tem mais nada para ele. Uhum. Ah, mas já passou. Eu já sou de idade. Isso para mim não tem mais jeito. Isso ficou no passado. Essa promessa não cumpriu. E Deus usa essa situação para nos mostrar que o propósito dele é sempre maior do que a circunstância nos mostra de forma natural. Então tudo vai começar com o quê? Ouvindo a voz de Deus. Ok. E ouvir a voz de Deus, mais uma vez, como nós falamos nos episódios passados, é uma construção. Uhum. É você aprender a ouvir. Você aprende a ouvir escutando. Você aprende a caminhar caminhando. Parece simples, mas é você ver alguém andar. De repente você está vendo alguém falar. Você começa a emitir, repetir aquele som. E é isso que Deus quer nos mostrar. Ele quer nos trazer uma nova visão, um novo caminhar. Mas o grande dificultoso é, a Bíblia fala o seguinte, em Isaías 1,19 vai falar o seguinte, ó, se quiseres Uhum. e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Tem que Tem querer. muita gente que ouvir. quer, viu, Daniel? Só que não ouve. Uhum. E tem muita gente que ouve, Daniel, mas não quer mais. É. Então Deus ele tá te chamando hoje para você voltar a acreditar, voltar a querer. A promessa ela tá de pé. Talvez pareça que foi muito tempo, parece que não vai se cumprir, porque na forma natural você já não tem mais esperança. Uhum. Mas Deus ele tá te dando esperança. Esse casamento vai dar certo. Esse filho, que é a alegria, vai nascer. Muito bom. E aquilo que talvez Amém. hoje não seja, o final vai ser benção. Eu tenho aqui uma pergunta. Você falou sobre Ló e a figura que ele representa, né? Ele ocupa o espaço daquilo que você não tem. Então, o homem, usando o exemplo que você deu, ele vai acabar procurando uma amante quando ele não tem aceitação da esposa. Eu entendi o raciocínio e o que representa Ló. Agora eu quero fazer uma pergunta. Como identificar o Ló no casamento? Quando o problema está surgindo, quais são os sinais? Como que a gente pode ficar atento para a gente não trocar a bênção por Ló? Ótima pergunta. Vou responder dentro daquilo que nos está proposto aqui no texto. Ótimo. Certo? Então ele fala, olha, disse o Senhor a Abraão, saia da sua terra. Então o que que acontece? O que que é sair da sua terra? Quando a gente casa, nós somos pessoas diferentes, certo? Às vezes vem de uma cidade, às vezes vem de outra. Nós somos do interior de São Paulo, eu e minha esposa, mas de lugares totalmente diferentes. Uhum. Então nós fomos criados com o quê? Com costumes diferentes, apesar de ser do mesmo estado. Agora imagina você, às vezes em estados diferentes, talvez país diferente, língua diferente. Quantas diferenças tem na terra que você foi criado? Então o que que acontece? Como o Ló aparece? Quando aquilo que estava lá era uma realidade e você não permita que nasça Isaac. Uhum. Você está sempre olhando para os hábitos que você tinha cultural na terra que você foi criado e aquilo satisfaz você. Por quê? Uhum. Porque o nosso corpo, Daniel, a mente nossa, ela só quer estar em dois lugares. Ou no passado, que ela não precisa fazer nada, só lembrar, ou no futuro, porque é só hipotético. Uhum. O grande dificultoso é a gente colocar o cérebro no hoje. O hoje ele tem que mudar. O hoje ele tem que decidir. Então, essa dificuldade, voltando para ter sentido naquilo que nós começamos,
falando sobre qual era a motivação. Uhum. Saia da casa dos seus pais. E ele fala assim, marido, saia da casa dos seus pais. Lá em Efésios 5:31. Por que ele não falou para a mulher? Então, se ele se dirigiu ao homem, quem vai ter dificuldade de ocupar essa posição somos nós. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a dificuldade territorial nessa nova construção. É você não querer trazer para você as realidades daquela terra que você foi criado. A segunda coisa que ele vai falar é o quê? Saia da sua parentela. Olha que difícil isso. Porque não parece que é antibíblico? Uhum. Mas esse sair não é abandonar. É que Deus quer construir novas realidades. E se você tiver de referência algo que não seja genuíno de Deus, não vai adiantar. Ah, mas como que você pode usar de exemplo? A grande dificuldade da nossa vida onde que é? Nas batalhas. Uhum. Não é verdade? Uhum. Então, como exemplificar isso? Davi, põe minha armadura. Então, não adianta a gente querer colocar a armadura de Saul. E, às vezes, a gente quer trazer essa realidade da parentela. Sim. Por quê? Que nós temos quantas referências de casamento? Quantas referências de certo ou errado, não é verdade? Sim. Só que quando a gente traz isso para o casamento, nós estamos colocando a armadura de Saul. Muito bom. E aquilo trazia o que para Davi? Peso. Ponto. Então tem coisa que Deus quer aliviar. Deus quer te dar uma pedrinha e você está colocando a armadura de Saul. E você sabe por quê, Daniel, que ele não quis deixar Davi usar a armadura de Saul? Ah. Por quê? Na época tinha internet? Não. Não. Tinha câmera? Também não. Cada um tava onde? De um lado. Cada exército. Mas estava em cima do quê? De um vale. Não, estava em cima de uma montanha. Cada exército. Sim. Eles estavam no vale. É. Tava no vale, não tava? Isso. Se desse a armadura de Saul, quem tá descendo? Saul. Então Deus nunca vai deixar alguém roubar aquilo que ele tem para você. Uhum. Porque ele treinou Davi no secreto. Mas chega uma hora que ele vai te exaltar na frente daquele que um dia te rejeitou. E ele não vai deixar alguém roubar de você aquilo que Deus tem de forma genuína. Muito bom. E às vezes a gente está querendo fazer o quê? Colocar a armadura de Saul. Colocar o quê? A realidade da cultura daquilo que foi criado e construído durante toda uma infância, durante toda uma adolescência, durante toda uma idade adulta e trazer como realidade. Mas Deus está hoje nos dando uma nova direção. Entenda que a partir do momento que Deus está falando, olha, você precisa, homem, sair da casa dos seus pais. A influência, talvez, os traumas que a pessoa veio. Sim. Porque, às vezes, nós temos temperamentos diferentes. Às vezes, a mãe tem um tipo de temperamento, o pai tem outro tipo de temperamento, e aquilo construiu aquele casamento. Mas nós não somos nossos pais. E, às vezes, nós queremos trazer os resultados positivos, mas também vem os resultados negativos, entendeu, Átila? E Deus hoje ele está querendo falar, olha, há uma nova construção para mim e para você. É. Faz sentido? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Bom. Faz muito sentido. E esse entender de deixar a casa do pai, aí você fala da questão cultural, das manias, mas não quer dizer parar de ouvir o pai e a mãe, não quer dizer parar de honrar o pai e a mãe, não quer dizer parar de visitar o pai e a mãe, quer dizer de não seguir os mesmos erros e construir uma nova cultura, uma nova casa. Porque veja bem, ó, olha só, cada época na vida você precisa de uma estratégia. Boa. Então anota essa aqui, ó. Presta atenção, não é você deixar, é que Deus sabe o que você precisa. Davi construiu aonde? Na espada. O sucessor de Davi foi espada? O sucessor de Davi foi sabedoria. Então nós temos que entender que a cada fase da vida, Deus vai nos dar uma estratégia. Davi não usou a mesma ferramenta contra o urso, contra o leão e contra o gigante. Então há uma construção nova. Que se a gente quiser usar o passado, tem muitas pessoas que têm isso, nós vamos conversar nos episódios, nós vamos falar muito sobre sucessão. Eu gosto de falar sobre sucessão, porque o homem faz herdeiro,
mas é Deus que faz sucessor. Por quê? Porque as pessoas elas querem talvez transferir para o filho aquilo que ele já foi. Não, você construiu no braço, então invista agora em sabedoria. Boa. Porque senão teu filho vai ser de guerra, vai perder tudo. Agora, não deixa ele sem usar a espada, porque a sabedoria vai fazer ele correr atrás do vento. É verdade. Então, o negócio é o equilíbrio. Então, o que nós temos que estar dizendo? Deus está usando aqui o conhecido como pai da fé. Para nos dar o exemplo que a fé que ele tinha era uma fé genuína num Deus único? Não. Da parentela que ele tinha? Não. Não. Então, o que Deus está falando? Olha, talvez você teve várias referências do que era servir a Deus, mas ele quer que você ouve apenas a voz dele. E para isso ele vai começar a tirar você dos lugares comuns. Então tudo aquilo que foi de criação tem que ficar para trás. Ok. Tudo aquilo que for de influência, que é fora da visão de Deus, tem que ficar para trás. Tudo aquilo que tem feito, que ocupado o lugar daquilo que Deus quer gerar em você, que seja influência de pai e de mãe, tem que ficar para fora. Porque quando você vai em Efésios 6, ele vai dizer o seguinte: filhos, obedeçam o seu pai no Senhor. É no Senhor a obediência. Então nós temos que entender, Daniel, que não é tudo, que por mais que o pai e a mãe nos ame, certo? Eles vão saber dar direção. Se eu perguntar pro Átila, o que é o melhor pro teu filho? Ele não sabe. Então como que ele pode orientar o filho dele? Não tem como. Ele tem que pedir, ajoelhar e se humilhar e falar: Senhor, eu faço essa oração, sabe, Daniel? Eu falo assim: Senhor, não me deixa atrapalhar meus filhos. Porque a minha humanidade é muito imperfeita. Mas que eu possa levar eles na direção do teu propósito. Muito Então bom. eu já me anulo e construo isso na mente deles. Porque eu não quero, eu já sei que para os meus filhos chegar onde eles têm que chegar, ele tem que sair da casa dos pais. Muito bom. Então eu já construo uma mente nos meus filhos de território e de visão espiritual. E eu falo: olha, o papai é limitado, Deus é limitado. Eu não sei o que é melhor para você, Deus sabe. Então isso nós temos que entender, que nós que somos pais, eu tenho 4 filhos, 4 meninos, e eu tenho procurado na Bíblia uma direção. Então eu tenho pedido muito para Deus. Eu falo: Senhor, e Deus tem falado comigo sobre sucessão, sobre construção de família, onde foram os erros de Davi, onde foram os erros de Salomão. E isso aqui é muito importante. Primeiro, eu ensino meus filhos a ouvir a voz de Deus. E para isso eu preciso me calar. Muito bom. Muito bom. Porque você consegue ouvir a voz de alguém se outra pessoa estiver falando? Não. E o que é eu me calar? Você sabe o que é eu me calar, Daniel? É eu não ocupar no coração do meu filho a voz de Deus. Eu não posso criar um ídolo em mim. Você sabe que é muito difícil você ser filho de grandes pessoas com grandes renomes. Uhum. Por quê? Porque eles vão fazer a comparação. E nós já falamos nos outros episódios. Então, qual é a forma de você desconstruir o que o inimigo quer fazer? Porque você imagina, todo jogador de futebol, o filho dele também queria ser ele. Quem não queria ser o melhor jogador do mundo? Claro, Eu queria. claro. Então, como você faz isso? Como você constrói uma realidade de alegria na vida do teu filho, sabendo que o plano de Deus não é mensurado pela tua realização pessoal, e sim de você viver o propósito que ele tem. Uhum. E aí ele vai sair da casa do pai dele. Falar: não, meu pai realmente foi o melhor jogador de futebol do mundo, mas eu sou fulano. Tem outro caminho, outro segmento. Porque senão nós vamos gerar o quê? Frustração. Porque nós estamos falando para pessoas aqui, grandes empresários. Pessoas que se frustram porque o filho não é igual a ele. E por quê? Porque ele só está querendo fazer herdeiro. A Bíblia diz o seguinte, ó, que Deus tira do ímpio e deposita para o justo. E visita até os filhos dos seus filhos. No ditado humano fala: pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Mas, ó Deus, ó, eu tiro do ímpio, deposito para o justo e visito até os filhos dos filhos dele. Então, pai rico, filho rico, neto rico. É o contrário. Uhum. Então tem muita gente que está preocupado, Daniel, com a herança natural. Eu ensino meus filhos a estar preocupados com a herança espiritual. Bom. E onde a gente vê isso? O maior exemplo é Jacó. Jacó é fantástico.
talvez, vou levantar um tema polêmico, mas Jacó, para mim, não é usurpador. A promessa era para ele. O anjo aparece para a mãe. E fala assim, o maior servirá ao menor. Por que o anjo apareceu para a mãe? Diga pra gente. Porque o pai tinha seu preferido. Você quer arrebentar teu filho? Tem um predileto. Deus que sabe cada um que vai ocupar o seu lugar. E isso não é por ordem hierárquica. Isso é por ordem de propósito de Deus. Então nós estamos falando aqui aonde um homem que tinha uma promessa e foi mal interpretado e falado que ele era o quê? Usurpador, sim ou não? Sim. Só que quando ele vai embora, ele tinha o quê? Um pote de azeite. Azeite significava o quê na época? Unção, Dinheiro. dinheiro. Abundância. Agora, você já viu algum usurpador jogar tudo fora e falar: minha confiança é em ti, Senhor? Então nós temos que ter um pouco de maturidade para interpretar e Claro. não repetir só o que as pessoas falam. Esse homem que era falado que era interesseiro, joga tudo e fala: eu confio só em ti, Senhor. Eu vou sem nada. Porque se o Senhor me levar, eu chego. Sim. Então nós temos que construir que dinheiro é bom, lógico. O dinheiro ele dá acesso. Se nós estamos aqui, é porque isso aqui houve um custo. Mas o propósito é o espiritual. Então vamos voltar, senão nós vamos falar só de Não, Jacó. é interessante Não. que você falou do avô, do pai, do neto rico, e aí você fala de Jacó, que é neto de Abraão, você fala de Jacó, que ele deu nome a uma nação, e existe a promessa sobre Abraão, que tem a ver com o seu texto, que diz que você, eu vou ler aqui, ó, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Ou seja, eu farei de você uma nação, um grande povo. O que isso tem a ver com família, com ser um? Então vamos lá. Na construção do casamento, primeiro ele desconstrói aquilo que te atrapalha. Então Deus ele vai começar a desconstruir aquilo que você tinha como referência de terra, familiar, cultural e dos pais. E aí ele vai te falar o seguinte, ó. E da casa do seu pai, vai para a terra que eu lhe mostrar. Irei. Então veja bem, Daniel, eu preciso te mostrar algo que você conhece? Não. 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 Então o que acontece? O desafio do casamento é você enxergar aquilo que você nunca viu. Para você ter um casamento segundo o casamento de Deus, você vai ter que fechar os seus olhos para você ver o que Deus queria te representar. A maior figura disso, quem que é? Paulo. Paulo, ele teve que ser cego pro natural para ele poder enxergar o espiritual. Então, enquanto a gente não cegar os nossos olhos naturais para aquilo que ocupa a visão de Deus dentro do nosso casamento, nós não vamos começar a ver aquilo que Deus quer nos mostrar. Amém. Aonde? Dentro da nossa esposa, dentro do nosso filho, dentro do nosso coração. Porque o Salmo 127 ele vai dizer o seguinte, ó, que o filho é presente e herança do Senhor. Veja bem a profundidade disso. E como nós estamos falando sobre casamento, nós estamos falando sobre família. Talvez você nunca entendeu a magnitude do que é, o que significa um filho para Deus. Porque talvez alguém te traga um presente, né, Daniel? Como você escolhe um presente de alguém? Do gosto da pessoa, tento dar o melhor para ela, que vai agradá-la. Pronto. Você escolhe o presente para alguém dentro do que ela gosta e segundo aquilo que ela precisa. Não é? Sim. Porque às vezes a pessoa nem gosta, mas tá precisando. Sim. Não é? Sim. Entendeu? Então tem coisa que a gente recebe de Deus, às vezes não nos parece tão bom, mas é o que a gente precisa. Então, às vezes, a gente começa a mudar a visão do que é o filho. Às vezes, os filhos têm características que você não gosta, mas é o que você precisa. Muito bom. Porque Deus revela o teu coração através daquela situação. E outra coisa, ele fala que é herança. Herança é o trabalho de uma vida. É verdade. Herança é o trabalho de uma vida. Então, olha a responsabilidade nossa como pai. É saber Grande. que Deus nos entregou algo que a gente precisa e que a gente gosta. E que seria como se ele tivesse vivido e morrido para nos entregar aquilo.
Bom, porque Jesus veio como o quê? Filho. Uhum. Ele não poderia ter vindo como pai? Ele não poderia ter Sim. vindo como irmã? Uhum. Então Deus nos colocou uma responsabilidade na sucessão. E é por isso que ele fala Abraão, Isaac e Jacó. As pessoas estão vivendo para si, construindo castelos para morar sozinho. E a sucessão está sendo derretida na terra. Não há uma sucessão, nem natural, nem espiritual. Uhum. E aqui eu não estou comparando dons. Eu estou falando de segmento de propósito. Porque a sua família, cada um tem uma relevância. A família do Átila, cada um tem uma relevância. Uhum. Na minha família, cada um tem uma relevância. Mas o problema não é a relevância, é o propósito vivido. Ok. Isso aí. É você chegar no fim e Deus olhar para você e falar, olha, Eli, 40 anos eu tive de misericórdia de ti, mas agora, sabe aquela promessa que eu te fiz? Acabou. Nunca mais um descendente teu pisa no meu púlpito. Então nós temos que entender que há uma responsabilidade nossa com os filhos. Porque às vezes a tolerância de Deus faz achar que ele está concordando com a forma que nós estamos criando. Porque às vezes Bom. são 40 anos. Fala um pouco Errando. disso, Daniel. Eu acho que esse rompimento é necessário, principalmente quando a pessoa entende o que Deus quer para ela. Né? A gente está entrando nessa questão, ligando com o início do episódio, que é uma só carne e sair da sua casa, da parentela. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Deus quer que você faça algo especial. E às vezes a gente pode acabar querendo fazer mais do mesmo, porque a gente aprendeu em casa. Né? E você falou de Abraão, Isaac e Jacó. Cada um teve um papel na história. Cada um foi usado por Deus para fazer algo novo e diferente. Eu acho que é isso que Deus tem para mim, para você, para o Átila, para você que está nos acompanhando. Né? Então, esse sair da casa e ter esse rompimento cultural, seja qual for o rompimento necessário na sua vida, é fundamental para que você cumpra o propósito de Deus que Ele desenhou para os seus dias. E olha que ele continua falando assim, farei de você uma grande nação. Olha que fantástico isso. Como que para Deus é totalmente diferente do que a gente imagina. Uhum. Porque quando fala assim, grande nação, a gente fala assim, Abraão teve 400 filhos. Ele teve 400 concubinas, teve um filho cada uma. Não seria assim? É isso que as pessoas estão esperando. Mas a visão de Deus, a grandeza está naquilo que você gerou. Debaixo da direção, da obediência e da fé. Talvez você está aqui me assistindo e você fala assim, nossa, mas meu casamento é tão simples, eu moro num lugar tão simples. Mas uma grande nação está nascendo desse teu filho único. Amém. Porque foi de Isaac que veio uma grande nação. Amém. Um filho. Amém. Um filho era a promessa. Então quando ele fala, olha, eu vou fazer uma grande nação. O que é nação? Ele já tinha uma nação. Deus queria que ele tivesse outra nação. Um outro tipo de realidade. E é isso que Deus está nos chamando. Nós, cristãos, nós não podemos ter nosso casamento ser igual de todo mundo. Problemas nós vamos ter. Mas a forma com que a gente enfrenta os problemas, a forma com que a gente se policia e ouve a voz de Deus, é que vai nos tornar diferente. Por isso que Deus dá um resultado. É só um caminho. É só Isaac. Porque fora de Isaac é confusão. Muito bom. Fora de Isaac é briga. Fora de Isaac é fora do propósito. Fora do Isaac é a esposa perdendo a fé. Então toda vez que a gente perde o foco daquilo que Deus está nos mostrando, nós saímos daquilo que Ele quer. E olha como ele vai terminar. Farei de você uma grande nação, o abençoarei. Porque olha só, quem nessa vida não quer ser abençoado? Todos querem. Todo mundo quer ser Todo abençoado. Isso é até usado num chavão. Você mudou de igreja agora porque você quer ser abençoado. Teoria da prosperidade. Irmão, quem quer ser amaldiçoado? Não, vou abrir uma igreja agora aqui, ó. Quem quer ser amaldiçoado, vem aqui. Faz fila, ninguém. Não, ninguém vai vir. E Deus promete. Então, há um caminho a ser seguido no casamento. Primeiro, você ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, tem que ter maturidade.
Porque Deus usa um homem senhor para mostrar porque a maturidade é necessária para você sair do natural. E a maturidade, quem vai te dar não é os anos, mas é a intimidade da voz que você ouve. Aí ele vem e fala, sai da tua terra, sai da sua parentela, sai da casa dos seus pais. Nova visão, vai para um lugar que eu te mostrarei. Aí ele fala assim, farei de ti uma nova visão, te mostro o propósito. Porque ele não vai te desconstruir e não te dar uma razão. Tem muita gente que tem medo de Deus trabalhar na vida. Ele vai te dar a razão daquilo. E aí, consecutivamente, vem a bênção. Mas não adianta nada, porque eu vi muitas pessoas, e eu luto porque a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para não cair. É isso aí. Eu vi muita gente começar a sair da terra, das casas dos seus pais, do meio da sua parentela, construir algo grande, ser abençoado. Mas no final, não se tornar uma bênção. A chave da construção é você pôr o foco que toda essa movimentação de Deus não é para te prosperar, também não é para te humilhar, não é tirar você daquilo que um dia te fez tão bem, mas é te transformar na bênção que ele sabe que você é, para que as famílias vejam o seu exemplo e queiram copiar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Há uma direção segura, onde ele nunca vai deixar você abandonar, porque ele fala assim, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e prolongue teus dias sobre a terra. Muito bom. Tudo é tudo. Então, honrar pai e mãe é um princípio sem negociação. Honrar é uma coisa, obedecer é no Senhor. Porque eu não posso estar cometendo um crime porque meu pai mandou. Exato. Então, olha assim, obedeça seu pai no Senhor, mas honre ele a todo tempo. Muito bom. Muito bom, muito bom. Bem, aí você vai construindo caminhos para as pessoas, tirarem dúvidas sobre como agir, como construir a própria vida. Aliás, eu acho que esse é um episódio que você tem que rever. Você tem que anotar, rever, porque tem muito ouro em pó aqui que você compartilhou com a gente, Cristiano. Muito bom mesmo. Dentro desses fragmentos, nós vamos trabalhar nos próximos podcasts. Mas olha, grava essa sequência. Abraão era uma pessoa que talvez se ele olhasse para ele como pessoa de idade, ele teria desistido. Verdade. Se ele olhasse que ele teria que ir para um lugar novo, sendo que ele já era rico e bem estabelecido ali, ele não iria. Se ele tivesse que abandonar as crenças que ele tinha, talvez ele não iria. Mas foi por obedecer à voz de Deus que nessa caminhada, mesmo com os erros que ele cometeu, e a mulher dele também cometeu, mas no final, eles geraram a promessa. Então entenda que se você estiver caminhando, eu sei que nós somos humanos, vamos errar, mas há um caminho legítimo e certo que Deus vai nos conduzir. E ele vai ajeitando as arestas daquilo que nossa humanidade vai fazer a gente errar. Mas não desista do teu casamento. Não desista do seu propósito. Foi Deus que te colocou e ele quer gerar em você. O tempo de espera de Abraão foi para amadurecer ele espiritualmente. Porque ele era maduro fisicamente. Mas para provar a fé dele, ele tinha que crescer espiritualmente. E como que eu sei que ele amadureceu espiritualmente? Não é recebendo. Foi quando ele oferta Isaac. Então você tem que entender que a hora que a promessa vai acontecer na tua vida, que a promessa vai cumprir na sua vida, não é quando você estiver pronto para receber, mas é quando você estiver pronto para ofertar aquilo que te custe. Deus abençoe vocês. Estamos terminando aqui mais um podcast sobre família e eu tenho certeza que isso fez diferença na sua vida. Amém. E vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Compartilhe, dê um like, nos ajude a transmitir essa palavra que do mesmo jeito que Deus falou no seu coração, vai falar no coração das outras pessoas também. Daniel, Átila, eu queria que vocês falassem algo para encerrar. Esse foi um dos episódios mais profundos que a gente já teve aqui, né? E de muita informação boa, preciosa, que eu tenho certeza que eu vou aplicar na minha vida, vocês também vão.
E eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você mais gostou de ouvir e aprender. Deixa nos comentários, escreve aqui, ó, fez sentido para mim essa parte. Eu também me emocionei, eu também aprendi, eu também senti a presença de Deus aqui. Coloca nos comentários que a gente vai ler, tá? Vamos te responder. E te agradecer mais uma vez por estar aqui dividindo a bancada contigo. Muito obrigado. Deus sabe todas as coisas. E os momentos de Deus são momentos únicos. E eu tenho certeza que isso que está acontecendo aqui nesse momento é uma oportunidade. Então, eu sou grato a Deus e sou grato a vocês por a gente estar aqui compartilhando essa mensagem. E eu sei que está impactando e vai impactar muitas vidas e muitas famílias. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Deus tem uma palavra que vai mudar a tua história, a história do seu casamento, a história da tua família. Até o próximo episódio.